Aí galera, último dia da semana, semana do carnaval, fazendo baliza aqui, quinta-feira, dia 27 de fevereiro. Baliza de ônibus. Galera, tá movimentado demais aqui. Já começam hoje os festejos de carnaval aqui em Aracati. E o movimento o trânsito já tá grande. Mas eu tô aqui, dando aula. A gente dá aula até hoje, dia quinta-feira. Aí só volto na próxima quinta. E a baliza do ônibus, já tá bem pertinho de 1h da tarde. Falta 10 minutos para 1h. E aqui, policiamento já chegando. Muito movimentado já.